Semana passada as aulas presenciais foram suspensas e nós enviamos um material para vocês pesquisarem, alunos do Direito do Trabalho 1 da Universidade de Taubaté. E esse material era sobre o direito internacional do trabalho, para vocês fazerem uma pesquisa. E, na verdade, nós já falamos um pouco sobre o direito internacional do trabalho naquela aula sobre fontes formais do direito do trabalho, quando mencionamos as convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. Na ocasião, comentamos que em 1919, através do Tratado de Versalhes, foi criada a Organização Internacional do Trabalho. E essa Organização Internacional do Trabalho, que tem como países membros todos os países membros da ONU, o Brasil é um deles, ela aprova tratados internacionais, denominados Convenções Internacionais do Trabalho. Então nós explicamos para vocês que quando dois países assinam e ratificam a Convenção Internacional, ela passa a ter vigência internacional e, de acordo com a teoria monista, torna-se obrigatória. De acordo com a teoria dualista, vai depender ainda de uma outra norma para que ela passe a ter vigência interna. Eu disse a vocês que no Brasil, a nossa Constituição da República, no artigo 49, inciso 1º, estabelece que todo tratado que traga compromissos gravosos ao ordenamento jurídico tem que ser submetido ao Congresso Nacional. E que quando o Congresso Nacional aprova um tratado internacional, ele o faz no mesmo nível hierárquico da lei ordinária. Então, quando o Brasil assina uma convenção e a ratifica, ele tem que submetê-la ao Congresso Nacional. O Congresso aprovando essa convenção, o instrumento normativo legislativo utilizado é o decreto legislativo, previsto no artigo 59, inciso 6º da Constituição da República. E aí esse tratado internacional passa a ter vigência interna no mesmo nível hierárquico da lei ordinária, porque o decreto legislativo é aprovado com o mesmo quórum da lei ordinária, maioria simples. Então disso nós falamos. E o trabalho que nós passamos para vocês era sobre a Organização Internacional do Trabalho, como ela é estruturada, sobre os tratados e convenções, Isso foi algo emergencial, não imaginávamos que teríamos que suspender as aulas, mas para essa semana eu estou gravando esse vídeo. Então, daqui para frente, pretendo gravar as aulas em vídeo e postar no YouTube e através da plataforma EVA da Universidade de Taubaté, vocês terão acesso ao link para assistir essa aula. E na sequência, no nosso conteúdo programático de Direito do Trabalho 1, vamos falar sobre o empregado. O empregado, naquela aula de apresentação, eu já disse para vocês, a CLT, ela regulamenta as relações entre empregado e empregador. A CLT protege a relação de emprego. Entre empregado e empregador existe um contrato de trabalho. E naquela ocasião, na apresentação, eu disse para vocês que o empregado tem 5 requisitos, sem os quais ele não será empregado.
Desses 5 requisitos, 4 estão no artigo 3º da CLT. E um 5º requisito está no artigo 2º, que trata do empregador. Então, lá na Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 3º, ela diz: considera-se empregado a pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então aqui nós encontramos 4 requisitos para ser empregado. Primeiro, pessoa física. Segundo, continuidade. Terceiro, trabalho mediante salário, né? E quarto, subordinação. Na verdade, primeiro, pessoa física. Segundo, continuidade. Terceiro, subordinação. E quarto, salário, né? Então, de acordo com o artigo 3º da CLT, o empregado é pessoa física que presta serviço com continuidade, mediante subordinação e mediante salário. 4 requisitos no artigo 3º. Mas há um 5º requisito. Esse 5º requisito está no artigo 2º da CLT, que trata do empregador. O artigo 2º diz: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Prestação pessoal de serviço. Essa parte final do artigo 2º que trata do empregador está falando da pessoalidade. Então, o empregado é pessoa física, é aquela pessoa física que presta serviço com continuidade, mediante subordinação, mediante salário e com pessoalidade. Então, pessoa física, continuidade, subordinação, salário, 4 requisitos para ser empregado, que estão no artigo 3º, que conceitua o empregado. Pessoalidade, o 5º requisito, está no artigo 2º, que conceitua o empregador. Então, nós vamos falar de cada um deles. Eu estou aprendendo a lidar com esse vídeo, a gravar. Na primeira tentativa, após 20 minutos de aula, o vídeo parou e eu perdi. Não havia espaço no meu celular. Então eu vou gravar vídeos menores, porque assim a chance de aproveitamento é maior. Então, vou tentar gravar vídeos de 10 minutos. Então, o primeiro requisito para ser empregado é ser pessoa física. De forma que, se o trabalho é prestado por um animal, não há relação de emprego. A relação de emprego é que se forma entre empregado e empregador. Também não haverá relação de emprego se o trabalho for prestado por uma pessoa jurídica. Se há prestação de serviço de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, estamos diante de uma relação regida pelo direito civil ou pelo direito empresarial, mas não pelo direito do trabalho. O direito do trabalho protege o empregado. O direito do trabalho trata da relação entre empregado e empregador. Então, para ser empregado, tem que ser pessoa física. Não pode haver proteção trabalhista na relação entre um tomador de serviço e uma pessoa jurídica, ou entre duas empresas. Se o serviço é prestado por uma empresa, a relação jurídica será regida pelo direito civil ou pelo direito empresarial, e não pelo direito do trabalho. Isso não significa que aquela pessoa física que constitui uma empresa
e que esteja prestando serviço esteja em uma situação irregular. A princípio, não. É possível alguém, pessoa física, constituir uma empresa. Ele é o único dono da empresa. Ele não tem sócio, sociedade unipessoal, né? Ele é um microempreendedor individual, ou seja lá qual for a forma societária que ele constituiu para trabalhar. Ele é uma pessoa jurídica, né? É uma pessoa jurídica que está prestando serviço. Isso é legal. Ele pode ser contratado para prestar serviços para uma outra pessoa jurídica ou para uma pessoa física. Isso é legal. Isso não vai gerar vínculo empregatício, não há relação de emprego. No entanto, se quem presta serviço é uma suposta pessoa jurídica criada para manter uma relação que já existia, por exemplo, um empregado, ele é dispensado pelo empregador, mas ele continua prestando o mesmo serviço. Só que para isso ele foi obrigado a criar uma empresa, a constituir uma empresa para continuar prestando serviço nas mesmas condições. Em tese, não é mais aquela pessoa física que está prestando serviço. Seria uma pessoa jurídica. Neste caso, estamos diante de uma fraude trabalhista, que o artigo 9º da CLT vai dizer que é nula. Diz o artigo 9º da CLT: serão nulos, de pleno direito, os atos tendentes a fraudar. Serão nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, se o empregado é dispensado, é obrigado a constituir uma empresa para continuar prestando serviço ao antigo empregador, isso é fraude, artigo 9º da CLT, né? Então, não sendo essa situação fraudulenta, a prestação de serviço de uma pessoa jurídica para outra é legal, será regida pelo direito civil ou pelo direito empresarial, conforme o caso. Mas para ser empregado, tem que ser pessoa física. Repito, o serviço prestado por um animal, o serviço prestado por uma pessoa jurídica, a outra pessoa jurídica ou a uma pessoa física, não vai gerar relação de emprego, desde que não seja fraude. Então, para que haja relação de emprego, e relação de emprego, repito, é aquela que se forma entre empregado, prestador de serviço, e empregador, o tomador de serviço, né? O primeiro requisito é de que o serviço seja prestado por uma pessoa física. Depois nós veremos os demais requisitos para ser empregado. Então, dos 5 requisitos: pessoa física, continuidade, subordinação, salário e pessoalidade, o primeiro deles é ser pessoa física. Sendo o serviço prestado por pessoa física, estamos diante do primeiro requisito da relação de emprego. O primeiro requisito para ser empregado. Até o próximo vídeo.